Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, um programa que tem como finalidade indicar a você uma boa leitura. A alma do Espiritismo, tríplice aspecto. A que veio o Espiritismo? Expressões da caridade são capítulos do livro que nós destacamos hoje, que tem como título A Alma do Espiritismo. E quem está aqui conosco para conversar e falar sobre esse livro é o seu autor, Orson Peter Carrara. Prazer recebê-lo novamente, Orson. Olá, Zilda. Olá, telespectadores. Que alegria estarmos aqui novamente no Repensar para continuarmos as reflexões em torno de tanto material que a doutrina espírita nos oferece. É um prazer. Muito bom. Bom, o que levou você a pensar nesse tipo de livro? Zilda, eu gosto muito de pesquisar os textos da codificação espírita e também da revista espírita. Como palestrante, como escritor, estou sempre estudando temas que possam, de alguma forma, nos ajudar e, igualmente, divulgar o pensamento espírita. E pesquisando, um dia desses, a Revista Espírita, vale a pena dizer que a Revista Espírita é uma publicação fundada por Allan Kardec e dada à circulação no dia 1º de janeiro de 1858. Eram fascículos mensais dentro de cada ano e depois transformou-se em volume de livro. Então, cada ano tem o seu volume, 1858, 59, 60, até 1869, quando o codificador desencarnou. E no exemplar de dezembro de 1868, Allan Kardec faz uma palestra aos espíritas. E em determinado momento das suas reflexões, ele afirma que a caridade é a alma do Espiritismo. E Zilda, esta frase me saltou aos olhos e comecei a pesquisar sobre o assunto, principalmente motivado pelas recordações da infância. Porque quando eu era garotinho, nós acompanhávamos as atividades do Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, na minha cidade natal, Mineiros do Tietê, no interior paulista, onde vários companheiros, inclusive os meus pais, trabalhavam no centro com atividades inúmeras de atendimento aos necessitados, tanto na ordem material quanto na ordem espiritual. Presenciei muitas campanhas, etc. E isto vinculou na memória da infância com a frase dita por Kardec. Daí surgiu a pesquisa do livro. É interessante, porque aí aqui você explica para a gente muitas situações que estão nos livros da codificação, e em especial essa coisa da caridade, o que é a verdadeira caridade, porque a gente ainda confunde o que é caridade, o que é dar esmola, né? A caridade ela não está restrita à doação de coisas. Ela não pode estar restrita à doação de um prato de comida, de um agasalho, de um dinheiro para o remédio ou em campanhas que possam arrecadar móveis e roupas para uma família desamparada. Estes também são aspectos da caridade. Sim. Mas a caridade é muito mais abrangente do que a doação de coisas. O Livro dos Espíritos, na questão 888, os Espíritos ensinam que a caridade está mais no gesto do que no fato em si. Isso significa que muito mais do que doar coisas, o importante é a maneira como doamos, a maneira como olhamos, como cumprimentamos, como tratamos a pessoa. Porque há uma necessidade muito grande na nossa sociedade da atenção, do estímulo. E isto também é expressão de caridade. Porque quando tratamos bem alguém, nós estamos exercitando esses laços de afeto, de fraternidade, tão necessários ao equilíbrio da sociedade. Então, a caridade, em sua abrangência, envolve a doação de recursos materiais, sim, para os necessitados, mas também envolve os relacionamentos, sim, para nos tratarmos melhor. É interessante que você tem como base a caridade, né? Porque a alma do Espiritismo é a caridade. Mas você, nesse livro, você facilita o entendimento de muitos conceitos que a doutrina espírita nos traz, né? Você começa o livro falando de 3 palavras importantes: explicação, concordância e aplicação, né? Você fala de princípios e meios de atuação. E explica isso com facilidade. Eu acho que você podia falar um pouquinho aqui para nós. Este conceito e concordância e aplicação está na página de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da codificação, foi lançada em 1864, e como se sabe, em o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec utilizou-se das máximas morais de Jesus
para estudá-las à luz do Espiritismo. Quer dizer, ele faz comentários baseando-se nos princípios espíritas. E acrescenta em alguns capítulos, não são em todos, aquilo que ele chamou Instruções dos Espíritos. E nessas instruções estão valiosos textos assinados por Vicente de Paulo, principalmente, Santo Agostinho, nós fazemos as transcrições. O livro está, pois, inspirado em o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, quando se fala em conceito, concordância e aplicação, nós vamos utilizar isso que está lá na página de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Nós vamos verificar que há uma extrema singularidade, uma concordância entre o que o Evangelho traz e a própria índole do Espiritismo. Porque o Espiritismo veio para a nossa melhora moral. Sim. A finalidade da presença do Espiritismo na Terra é nos tornar melhores. O Espiritismo não veio para convencer, para converter, para... Não, nada disso. O Espiritismo veio para nos trazer melhores. E utiliza-se, nós temos vários mecanismos para fazer isso, né? E entre esses mecanismos estão as atividades do Centro Espírita. Aí estão o atendimento fraterno, a sopa fraterna, o atendimento a gestantes, aí estão os passes, as reuniões mediúnicas, as palestras, os grupos de estudo. São todos meios de aplicação desta concordância que há entre os ensinos de Jesus e a própria revelação espírita. Porque isso vai nos fazer entender e sentir a índole, o espírito do Espiritismo, que é exatamente este elo de fraternidade que ele estimula em seus adeptos. É interessante que você como eu citei na introdução, né? Você dividiu o livro, né, em Alma do Espiritismo, primeiro capítulo, Tríplice Aspecto, segundo capítulo, não é isso? É, segunda parte. Segunda parte. Cada isso, parte tem seus capítulos. Segunda parte. A terceira parte vamos lembrar agora, né? Nós temos expressões da caridade. Expressões da caridade, acho que é a quarta, e depois, né? É assim, tem uma terceira parte agora que me foge a memória então, também. nós vamos para o intervalo e a gente volta relembrando essa parte. Isso, nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro A Alma do Espiritismo. Estamos conversando com seu autor, Orson Peter Carrara. E antes de nós darmos sequência a essa conversa, a gente gostaria de convidar você a participar do Clube Amigos da Boa Nova. Engaje-se junto conosco nesse ideal de divulgar a doutrina dos espíritos, fazer com que mais pessoas tenham acesso à informação, à orientação, ao consolo. Você pode fazer essa contribuição, essa ajuda através do telefone 0800 12 18 38. Junte-se a nós, seja um divulgador da doutrina dos espíritos. Bom, Orson, vamos falar dessas partes aqui, dessa divisão que você fez no livro. A Alma do Espiritismo, o Tríplice Aspecto, na ciência, filosofia, religião. Aqui veio o Espiritismo e as expressões da caridade. O que eu achei interessante nesse livro, e que posso já testemunhar você que está nos assistindo, é que ele facilita o entendimento dos conceitos da doutrina dos espíritos para quem participa de cursos, ministra aulas, palestras, facilita a explicação, né? O falar sobre a doutrina dos espíritos. E eu achei isso extraordinário. Você está nos ajudando a falar fácil. Eu fico muito agradecido, Isilda, porque a nossa pretensão, o nosso objetivo foi fazer uma obra didática, justamente para realçar e destacar essa didática do codificador Allan Kardec. As obras da codificação, elas são inesgotável fonte de consulta. Então, neste caso, baseando-se em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma riquíssima fonte de informações, especialmente quando consideramos as mensagens de Vicente de Paulo, também a mensagem fabulosa de Elisabeth de França, quando fala da caridade para com os criminosos, as orientações claras de Santo Agostinho, quer dizer, são orientações para a própria vida. Sim. Nós estamos vivendo um momento conturbado da sociedade e Elisabeth de França nos fala sobre a caridade com os criminosos, situando-os como filhos de Deus também, almas atordoadas pelas emoções desajustadas
e que merecem a compaixão, a nossa prece, assim como as vítimas de tantos casos de tragédias que temos visto. Então, são detalhes didáticos apresentados por esses autores e que merecem ser destacados e conhecidos. Uma coisa que me chamou a atenção, é uma informação, uma orientação, é a dúvida de muita gente ainda acerca da ciência, filosofia e religião. Espiritismo é religião? As pessoas ainda confundem, elas não sabem distinguir, né, onde está a ciência, onde está a filosofia, onde está a religião, né? Pois é, a palavra religião, ela está um pouco desgastada por vários fatores, misturada com misticismo, com fanatismo e uma série de outras coisas. Mas o Espiritismo é religião, sim. Apesar do desgaste da palavra religião, isso não invalida a sua essência natural, a sua essência de origem, porque religião significa a ligação do ser com o Criador, que não precisa de intermediários. Então a religião é essa manifestação de fé genuína, autêntica, que todos nós podemos usar. E o Espiritismo esclarece isso com profundidade, apresentando-nos o Criador como origem de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, quer dizer, a maior das inteligências. Então, quando nós falamos no sentido religião, nós estamos lembrando a importância da ligação do ser com o seu Criador. Ora, se nos ligamos ao Criador, que é bondade, grandeza absoluta, esse ser perfeito, nós nos lembramos também da necessidade da fraternidade, do auxílio ao próximo, do amor ao próximo. E aí entra o caráter da religião. Agora, muitas pessoas confundem isso, mas o Espiritismo está baseado nesse tríplice aspecto. Ele é ciência, sim, porque ele pesquisa, observa os fenômenos produzidos pelos espíritos. Se estamos numa sala, por exemplo, em que surge um perfume natural, ou que um objeto se move sem ninguém colocar a mão, estamos diante de um fato, uma cura, sem anestesia, sem corte, sem sair sangue. Como que isso ocorre? Ora, aí está um fenômeno produzido pelos espíritos. A psicografia, são vários. Aí a ciência espírita pesquisa os fenômenos. A filosofia espírita questiona os ensinamentos e quer saber por quê, como ocorrem, qual a origem, como é que está isso. E a religião espírita estimula a renovação moral do homem. Então é o tríplice aspecto do espiritismo. Porque a ciência de observação, com questionamentos filosóficos que levam a consequências morais. Outro ponto interessante é quando você também associa a mediunidade com a caridade. Eu achei fabuloso. Usar a mediunidade fazendo caridade. É uma forma de caridade, é isso? Claro, a mediunidade é uma fonte de bênçãos, porque através da mediunidade, todos nós somos mais ou menos médium, como esclareceu o codificador. Através da mediunidade nós podemos nos fazer portadores da alegria, do estímulo ao próximo. Sejamos, pois, os médiums da alegria, os médiums da esperança, através da voz, através do gesto, através do trabalho. Agora, se nós quisermos situar os médiums ostensivos, aqueles que são classificados efetivamente como médiums, nós vamos ver o valor das reuniões mediúnicas que atendem espíritos em dificuldade, das reuniões de vibrações, nas reuniões de palestras, de estudos, onde também estão presentes os benfeitores, inspirando palestrantes, inspirando coordenadores de grupo. Tudo isso é caridade. Por isso que nós dedicamos a obra ao médium Divaldo Pereira Franco, pelo seu exemplo de amor ao próximo, assim também como fez Chico Xavier, sim, e assim como fizeram outros ícones da história, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King, tantos outros, Mahatma Gandhi, Zilda Arnes, João Paulo II, Cai Barchuti, o grande espírita de Matão, o pai dos pobres de Matão, expressão viva da caridade. Porque o que vale é que a nossa bondade que queiramos desenvolver, aciona mecanismo de sintonia com os benfeitores que nos usam como instrumentos para auxiliar o próximo. Então, eu acho que o seu livro, não é porque aqui nós estamos conversando, mas eu acho que em alguns pontos ele tira um pouco do místico, um pouco daquela vontade do milagre, porque esclarece assim com facilidade. Sabe, Gilda, nós temos que fazer a caridade até com a gente mesmo. Verdade. E o fazer a caridade com a gente mesmo
assumir uma postura de mais esperança, de mais alegria, de mais renovação, ao invés de nos entregarmos a tantas reclamações, revoltas e nos deixarmos entristecer, desanimados, quando somos capazes de praticar a caridade com a gente mesmo, fazendo-nos mais fortes. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos voltando com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Orson Peder Carrara sobre o seu livro A Alma do Espiritismo. Bom, Orson, vamos falar agora das expressões da caridade, que é a quarta parte do livro. Isso porque são muitas as expressões da caridade que não se restringe à esmola ou à doação de coisas, mas ela se amplia para os aspectos do relacionamento, não é mesmo? Pois é. São expressões da caridade, realmente. Você fala, nesse capítulo, você coloca para a gente não só as grandes personalidades que exemplificaram para nós a caridade como deve ser, mas você também fala dos anônimos e você fala do dia a dia, que facilita, por exemplo, no casamento. Né? É muito importante trazer isso aqui à apreciação, porque muitos de nós somos levados a confundir a caridade como o socorro ao mendigo, ao indigente, etc. Também é uma expressão de caridade, visitar o enfermo no hospital, fazer campanhas de arrecadação, etc. Mas a caridade se manifesta em pequenos e simples gestos. Imaginem vocês, os telespectadores, e Zilda, nós podemos imaginar o silêncio que se pode fazer na hora do almoço diante de uma irritação de um familiar. O silêncio que nós fazemos ali poderá evitar grandes discussões. Então, são expressões da caridade, sem dúvida, silenciar diante de fatos desagradáveis, nos mantermos serenos diante das situações difíceis, estimularmos a criatura. E é muito interessante pensar que a bandeira do Espiritismo afirma que fora da caridade não há salvação. Por quê? Que salvação é essa? O Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação. Ele diz categoricamente, fora da caridade não há salvação. Por quê? Do que a caridade salva? A caridade, esta postura mental de boa vontade, de disposição, de perdão, nos liberta de perturbações, nos liberta de dramas, porque nós nos colocamos à disposição para entender o próximo. E aí está o sublime da caridade. É este sacrifício pessoal para o bem do próximo. Em todos os sentidos. Exato. Em gestos pequeninos ou, naturalmente, em gestos mais expressivos também. Uma coisa que eu achei interessante no livro, nessa coisa do dia a dia, a frase do Dom Helder Câmara, quando ele, diante de um colar, ele diz assim, que um colar muito bonito, mas o que chamou a atenção dele é o fio que une todas aquelas pedras numa única coisa, né? Mais ou menos, esse é o sentido da frase, né? A personalidade admirável do Dom Helder Câmara, um lutador pela paz, um homem de bem, um homem que deixou exemplos marcantes, tem essa admirável frase que é um simbolismo para nos dizer que num conjunto cada peça é importante. Isso. E que a nossa perturbação, a nossa falta de boa vontade, a nossa indisposição, a nossa intolerância, irritação, compromete o conjunto dos seres. Isso. Então é exatamente essa postura de boa vontade, a renúncia em favor do próximo, que forma a harmonia do conjunto. Por isso que a sociedade está tão caótica, porque cada um está pensando em si, esquecendo o conjunto. Quando aprendemos a valorizar a coletividade, pensando no bem do próximo, teremos resolvido a questão social. Porque o que está faltando é justamente a caridade. A ausência da caridade gera a agressão, gera a violência. A caridade, quando estivermos em dúvida como agir, de que forma eu vou me postar? De que forma eu vou sair disso? Perguntemos à caridade. Isso. E a caridade responderá que nós deveremos pensar antes nos outros de pensar em nós. Verdade. É aquela postura de se colocar no lugar do outro. Perfeitamente. Né? Porque
será que eu gostaria de que me fizessem o que eu vou fazer agora? Você veja aí o embasamento no Evangelho de Jesus. Faça Isso. ao próximo o que gostaria que lhe fizessem. Exato. Então, este é o sentido da caridade. Não é aquela... Porque muita gente confunde essa frase também. Eles dizem assim, não fazer o mal. Né? Não fazer aos outros aquilo que você não quer que te faça. O ideal é que você faça aos outros o que você quer. Isso nos lembra o ensinamento dos Espíritos. Basta não fazer o mal? Não, é necessário fazer o bem, em todos os sentidos. Então, a caridade pensa antes nos outros. Exato. Uma outra coisa que é interessante nesse livro é a caridade no centro espírita. Né? Lembra aquele pensamento de... eu não te dou o peixe, mas eu te ensino a pescar. É que o Centro Espírita é uma instituição provida de muitos recursos para ajudar o ser humano. A sua função é exatamente essa, ajudar o ser humano integralmente. Então, não é apenas dar, não é assistencialismo, mas a função do Centro Espírita é educar a criatura humana para que ela descubra as suas próprias potencialidades, para que ela se descubra como ser capaz. E isto também é caridade, por isso que é a caridade no Centro Espírita, porque ao mesmo tempo que ela socorre, ela ensina, ela proporciona oportunidades de aprendizado e clareia a mente, isso também é caridade. Uma outra coisa que a gente também vê nas pessoas, né, e que você fala do livro, é de impiedade, Orson. Você está lembrando desse? Sim, estou lembrando. O capítulo se chama Um Mal Chamado Impiedade. Porque é quando somos cruéis, Marisilda, quando nos deixamos levar pelo sentimento exclusivamente de crítica, o sentimento que machuca o outro, por inveja, por ciúme, isto é impiedade. Quando alguém cai, comete uma falha, vai para agravar a falha, para destacar a falha, porque isso é impiedade. Nós temos o dever de nos estendermos as mãos, porque como declara o próprio Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o dever da indulgência. A máxima de Jesus, não julgueis para não ser julgados, torna-se um dever através da indulgência, porque todos nós temos o dever de entender a dificuldade do outro. Isso também é caridade. Bom, nós estamos chegando ao final, a gente queria que você falou do blog, para as pessoas até terem acesso às suas informações, enfim, como é que a gente pode? Qualquer pessoa que desejar, através da internet, poderá acessar o nosso blog. É Orson Peter Carrara, tudo junto, .blogspot.com. orsonpetercarrara.blogspot.com. Você pode nos escrever, lá tem o e-mail de acesso, de contato, que nós cadastramos você para receber notícias do movimento espírita. Não sou eu que mando, é um outro grupo que a gente está integrado para que essas ideias espíritas se espalhem mais e mais, para que esse espírito do espiritismo, a alma do espiritismo, a caridade nos relacionamentos, esteja cada vez mais em nossos corações. Nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco. Marisilda, muito obrigado. Nosso abraço ao telespectador, meu abraço de gratidão e de carinho para que você se sinta sempre feliz e motivado para o bem, como todos nós estamos aqui. Muito obrigado. Se você quiser adquirir esta obra, entre em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. E se você quiser nos fazer alguma sugestão, repensar@redemundomaior.com.br. Nos encontramos na próxima semana. Até lá.